O segundo pilar, as orações. Ainda em Meca, Allah o Altíssimo propiciou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uma experiência única e que mudaria a postura dos primeiros muçulmanos. Certa noite, um animal chamado Al-Buraq, pouco menor que um cavalo, foi trazido ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dali, com a anuência de Allah, o profeta foi levado de Meca até Jerusalém, onde de lá subiu aos 7 céus. Passando por todos eles, viu outros profetas e contemplou as maravilhas celestiais da criação de Allah, o Todo-Poderoso. Este episódio é conhecido como Al-Mi'raj, ou a viagem noturna, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi elevado para a presença do Criador do Universo. Lá, diretamente de Allah e ouvindo suas palavras, foram ordenadas as 5 orações diárias, com a recompensa de 50 orações. A partir daí, já voltados para Meca, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros estabeleceram as orações diariamente, 5 vezes ao dia. As orações, então, se tornavam uma obrigação a todos os que professavam a fé única, a fé em Allah. Allahu Akbar. A palavra salah em árabe significa súplica ou enaltecimento. Seu significado linguístico se percebe quando a praticamos. Veremos que a oração é, em primeira instância, um enaltecimento do nome de Allah e dele mesmo, enquanto súplicas são dirigidas ao único que pode respondê-las, ou seja, Allah, o Altíssimo. Allahu Akbar. A obrigação. Allah diz no Alcorão Sagrado: e estabeleça a oração. A oração impede que se pratiquem obscenidades e ações detestáveis. Estabelecer, segundo os exegetas do Alcorão, significa que o muçulmano, em suas faculdades mentais normais, deve praticá-la de acordo com as suas condições e da maneira que foi ensinada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sendo que ele mesmo disse: rezem como me viram rezar. Também diz Allah no Alcorão: e estabeleçam a oração, paguem o zakat e prostrem-se junto com os prostrados. A oração também é uma das razões para a permanência da pessoa no Islã. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: a linha divisória entre o homem e o politeísmo e a incredulidade é a oração. E diz Allah no Alcorão Sagrado sobre os incrédulos: se eles então estabelecerem as orações e pagarem o zakat, serão então seus irmãos na religião. Entendemos, pois, que se não estabelecerem as orações e nem pagarem o zakat, não são nossos irmãos na religião. E quando perguntado sobre qual seria a melhor das obras que o muçulmano poderia praticar, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu: a oração na sua hora certa. A oração, então, não só é uma obrigação, como também é a melhor obra que um muçulmano deve fazer assim que entrar o horário em que ela deve ser feita. Fajr, a da manhã. Dhuhr, do meio-dia. Asr, a da tarde. Maghrib, a do crepúsculo. Isha, a da noite. As condições para que a oração seja válida. A primeira condição: a purificação. Para que as orações sejam aceitas por Allah, é necessário que o muçulmano esteja purificado. E para que isso aconteça, deve-se limpar determinadas partes do corpo. Primeiramente, deve-se ter a intenção correta de que essas partes serão lavadas com o intuito de se purificar para a prática da oração. Disse Allah o Altíssimo: ó vocês que creem, se forem praticar as orações, lavem seus rostos e suas mãos até os cotovelos, e passem a mão molhada em seus cabelos e lavem seus pés até os tornozelos. Estas são as partes do corpo
que devem ser lavadas obrigatoriamente uma só vez. A purificação, wudu, não estará válida, exceto desta forma e nesta ordem. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez o wudu de forma mais completa. O que se entende é que tudo o que tiver sido adicionado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é considerado aconselhável que seja feito. Mas se ainda assim não o fizer e fizer somente o que já foi citado, a purificação estará válida. O wudu, ou seja, a ablução mais completa já feita pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi na seguinte forma: das mãos, 3 vezes. Da boca, 3 vezes. Do nariz, 3 vezes com a mão direita. 4. Do rosto, 3 vezes. 5. Do antebraço ao cotovelo 3 vezes, direito e esquerdo. 6. Da cabeça, 1 vez. 7. Das orelhas, 1 vez, indicador e polegar. 8. Dos pés, 3 vezes, direito e esquerdo. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Lava suas mãos 3 vezes e em seguida lava a boca, fazendo bochechos e lava também o nariz, introduzindo a água nele com a mão direita e tirando com a mão esquerda. Depois, lava seu rosto 3 vezes, passando os dedos pela barba, limpando-a até a pele. E também os antebraços 3 vezes, até os cotovelos, estando os cotovelos incluídos no membro lavado, começando sempre pelo braço direito e terminando com o braço esquerdo. Passa então as mãos úmidas na cabeça uma única vez, começando pela frente e indo até a nuca e logo voltando com elas até onde começou, terminando então por lavar as orelhas, também usando o indicador e o polegar. Por fim, lava os pés 3 vezes, como os braços, começando com o pé direito e depois o esquerdo, incluindo os tornozelos e o vão dos dedos. A sequência relatada deve ser seguida como mencionada. Se o muçulmano em estado de purificação tiver vestido meias, não precisa tirar para lavar os pés. Basta que passe a mão direita úmida na parte de cima dos pés, primeiro o direito e depois o esquerdo, por um período de 24 horas. Se estiver então viajando, por até 3 dias e 3 noites. Da mesma forma, se tiver um membro engessado ou um machucado com remédios ou curativos, basta passar a mão úmida sobre eles e a purificação estará feita. O que anula o wudu, a ablução? Todas necessidades fisiológicas ou qualquer outro excremento, perda da consciência, seja por desmaio ou sono, comer carne de camelo, lavar o morto. Em qualquer uma dessas situações, deve-se então refazer o wudu se se intencionar orar novamente. Existem situações, porém, que só o wudu não é suficiente. É necessário tomar um banho completo, onde todas as partes do corpo devem ser lavadas. Essas situações são: 1. No caso de uma pessoa se reverter para o Islã, após ter tido relações sexuais, saída de esperma, com ou sem relações sexuais, depois do fim do período menstrual ou depois dos lóquios, para a mulher que tenha dado à luz,
O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando se lavava após as relações sexuais, começava pelos seus genitais, fazia o wudu completo, lavava sua cabeça 3 vezes e depois, então, lavava o resto do corpo. E lavava seus pés em outro local. Isso seria considerado o aconselhável a ser feito. A obrigação seria lavar todo o corpo sem nenhuma exceção. At-tayammum, no caso de não ter água para se fazer o wudu ou não tiver condições de alcançá-la, podemos então utilizarmos da terra para fazer a nossa purificação. Para isso, bate na terra suas mãos uma só vez e a passa no rosto e em todo o seu braço. Diz Allah no Alcorão: se não encontrarem água, purifique-se então com terra. A segunda condição: o horário das orações. Muslim relata que Abdullah, filho de Umar, filho de Al-Khattab, falou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: o horário do Dhuhr começa quando o sol fica a pino, até que a sombra de uma pessoa fique do mesmo tamanho da mesma, exatamente antes do Asr. O horário do Asr vai até antes do sol ficar amarelo. O Maghrib vai até o fim do crepúsculo, e a da noite, ou seja, o Isha, até o meio da noite. A oração do Fajr começa desde o crepúsculo da manhã até que o sol nasça. Se a pessoa conseguir fazer uma única genuflexão antes de terminar o horário, considera-se que ela conseguiu fazê-la no horário correto, mesmo que as outras genuflexões sejam feitas depois do horário do início da oração. Isso porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quem conseguir fazer uma única genuflexão em tempo, alcançou assim o horário da oração. E é ilícito atrasá-la, exceto com o motivo previsto dentro da lei islâmica, como, por exemplo, doença ou viagem. O melhor a ser feito é fazê-la assim que entrar o seu horário, com exceção do Isha, até que se vá ao crepúsculo, e o do Dhuhr, quando estiver muito quente. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: se aumentar muito o calor, espere que refresque para fazer as orações, porque o aumento da temperatura acontece pelos sopros do inferno. Quem a perder por esquecimento ou sono, deve fazê-la assim que acordar ou se lembrar. A terceira condição: cobrir o corpo. Para que o crente estabeleça as orações, é necessário, depois da purificação e entrada do horário da respectiva oração, que a pessoa cubra partes do seu corpo, ou a sua aura. A aura é de 3 tipos. O primeiro tipo, da mulher depois da puberdade, ou seja, todo o seu corpo, exceto o rosto e as mãos. 2. O do homem depois da puberdade. Sua aura vai desde o pescoço até os joelhos. 3. A do menino entre os 7 e 10 anos de idade. Sua aura é apenas os genitais. A quarta condição: voltar-se para Meca. Allah diz no Alcorão Sagrado: e onde vocês estiverem, dirijam-se para a mesquita sagrada. Mas se a pessoa não puder, por motivo de doença, impossibilidade, ou simplesmente por não saber onde está a direção de Meca, esta condição então cai. A quinta condição: a intenção. Ao rezar, o crente deve ter a intenção pura de estar obedecendo a Allah o Altíssimo e de estar querendo sua satisfação. Toda e qualquer intenção que não essa anula a oração, e esta não será aceita por Allah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: todas as nossas obras estão de acordo com as nossas intenções. As orações podem ser praticadas em qualquer lugar, exceto locais com impurezas, como fezes e urina, ou em locais que foram tomados através de força. Também banheiros e cemitérios. At-Tirmidhi relata que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: toda a terra é um local de prostração, exceto os cemitérios e os banheiros. Como fazer? Como praticar a oração? Antes de iniciar a oração, é fortemente recomendável que o muçulmano faça o adhan, ou o chamado para a oração. O adhan é um dos sinais do Islã mais claros,
e deve ser feito por todos em grandes cidades ou pequenas. Porém, não deve ser feito nem por crianças, nem por mulheres. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Cuja tradução é: Deus é o maior, Deus é o maior, Deus é o maior, Deus é o maior. Testemunho que não existem divindades a não ser Deus. Testemunho que não existem divindades a não ser Deus. Testemunho que Muhammad é o mensageiro de Deus. Testemunho que Muhammad é o mensageiro de Deus. Venham para a oração. Venham para a oração. Venham para a vitória. Venham para a vitória. Deus é o maior. Deus é o maior. Não existem divindades a não ser Deus. Isso deve ser feito assim que entrar o horário da oração e voltado para Meca. Isso é feito para que as pessoas possam saber que chegou o horário de determinada oração e então se preparam para ela. Depois de passar este período, que deve ser suficiente para as pessoas se purificarem com o wudu, o mesmo que fez o chamado faz também o iqama, ou seja, o levantar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala as-salati, hayya ala al-falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Que significa: Deus é o maior, Deus é o maior. Testemunho que não existem divindades a não ser Deus. Testemunho que Muhammad é o mensageiro de Deus. Venham para a oração, venham para a vitória. A oração está para se iniciar. A oração está para se iniciar. Deus é o maior, Deus é o maior. Não existem divindades a não ser Deus. Ainda dirigido para Meca, de pé, o muçulmano levantando suas mãos devagar diz: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Deus é o maior, até que suas mãos cheguem à altura de seus ombros ou na altura dos lóbulos de suas orelhas. As palmas das mãos devem estar voltadas para Meca, assim como o seu rosto. Este ato é chamado de Takbirat al-Ihram. Baixando as mãos, o muçulmano as cruza, colocando a direita sobre a esquerda, na altura entre o peito e o umbigo, envolvendo o pulso esquerdo com os dedos mínimo e polegar da mão direita. Nesta posição, chamada em árabe de Qiyam, o muçulmano recita o primeiro capítulo do Alcorão, Al-Fatiha, obrigatoriamente. Pelo que disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a oração não é válida para quem não lê a abertura do livro, ou seja, o capítulo Al-Fatiha.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Depois, de acordo com um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leia o que te for mais fácil do Alcorão, o muçulmano lê outro capítulo, preferencialmente dentre os últimos e menores do Alcorão. Faz isso com os olhos fixos no local onde vai se prostrar mais adiante. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Depois de recitar os capítulos, o muçulmano fala em voz alta novamente, Allahu Akbar, e se curva perante Allah num movimento que chamamos de ruku'. Allahu Akbar. Nesta posição, com as costas retas, paralelas ao solo, apoiando-se nos joelhos com os braços retos, sempre olhando para o local onde vai se prostrar, e pronuncia em voz baixa as palavras Subhan Rabbil Azim. Louvado seja o meu Senhor, o Magnânimo. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Repete isso de 1 a 13 vezes, sempre ímpares, ou 1, ou 3, ou 5, e assim sucessivamente até completar o número desejado, sabendo que a obrigação é recitar essas palavras pelo menos uma vez. Tudo o que exceder a essa única vez é considerado recomendável apenas. Depois de recitar então, o muçulmano volta para a posição que estava, ou seja, de pé. O faz falando em voz alta, Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ou seja, Allah ouve a quem o louva. Meu Senhor, somente seus são os louvores. Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Levantando as mãos novamente como na primeira vez, até a altura dos ombros. Nessa posição, o muçulmano pode escolher entre deixar os braços estendidos ou colocá-los cruzados entre o peito e o umbigo, como na primeira posição. Se quiser, pode também em voz baixa dizer Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Muitos abençoados e bons louvores. Allahu Akbar. Assim, o muçulmano vai para a prostração, sujud. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, me foi ordenado a prostrar-me sobre 7 ossos, a testa junto com o nariz, as 2 mãos, os 2 joelhos e os 2 pés. Logo, novamente, falando em voz alta, Allahu Akbar, faz a prostração como foi ordenado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, descendo primeiro sobre seus joelhos, depois então com as suas mãos e finalmente sobre sua testa e nariz. Nessa posição fala em voz baixa pelo menos uma vez, Subhana Rabbil A'la, louvado seja meu Senhor o Altíssimo. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. E senta sobre a perna esquerda, deixando o seu pé direito de pé, dizendo durante o movimento Allahu Akbar. E nessa posição, sobre seus joelhos, é recomendável que em voz baixa diga Rabbighfirli, Rabbighfirli. Deus me perdoe, Deus me perdoe. Diz Allahu Akbar em voz alta novamente e repete a prostração da mesma forma que a primeira. ربي اغفر لي ورب ارحمني الله أكبر. Terminando isso, levanta-se para a primeira posição, de pé, e reinicia tudo novamente. الله أكبر.
Este conjunto de movimentos, de pé e recitando o Alcorão, a inclinação e as duas prostrações, respectivamente, al-qiyam, ruku' e sujud, compõem uma genuflexão, o que em árabe se diz rak'a. Cada oração é composta por um número determinado de rak'a. São elas: Dhuhr, do meio-dia, 4 rak'at. Asr, a da tarde, também 4 rak'at. Maghrib, a do crepúsculo, 3 rak'at. Isha, a da noite, 4 rak'at. Fajr, a da manhã, somente 2 rak'at. At-tashahhud al-awwal, o primeiro testemunho. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. No fim das duas primeiras rak'ah de cada oração, o muçulmano deve, depois da segunda prostração, ainda no chão, pronunciar em voz baixa uma súplica, conhecida como At-Tashahhud al-Awwal, ou o primeiro testemunho. Ajoelhado sobre a perna esquerda e com a extremidade do pé direito no chão, coloca a mão esquerda sobre a coxa esquerda, enquanto que a mão direita ele a coloca fechada sobre a coxa direita, e estica o dedo indicador e o mantém esticado até o fim da súplica, fixando seu olhar nele. O texto da súplica é: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Minhas saudações são para Allah e também as minhas orações. Que a paz e as bênçãos e a misericórdia de Allah estejam com você, ó profeta, e que a paz esteja também conosco, aqueles que adoram a Allah e são virtuosos. Testemunho que não existe divindade a não ser Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah e seu servo. At-Tashahhud al-Thani, o segundo testemunho. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Que Allah enalteça o profeta Muhammad e a família do profeta Muhammad, como enalteceu Abraão e a família do profeta Abraão, e abençoe o profeta Muhammad e a família do profeta Muhammad, como abençoou o profeta Abraão e a família do profeta Abraão. Em todos os universos, só o Senhor é louvado e elevado. Acabando a leitura de ambas as súplicas, o muçulmano então volta sua cabeça para a direita e diz: Assalamu alaikum wa rahmatullah. E em seguida, volta sua cabeça para a esquerda e diz: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ou seja, que a paz e a misericórdia de Allah estejam com vocês. Com isso, a oração está encerrada. Observação: a leitura de outro capítulo do Alcorão Sagrado depois da leitura do capítulo Al-Fatiha, como já explicado, se dá somente nas duas primeiras rak'ah de cada oração e nunca nas posteriores a ela. Por exemplo, na oração do Dhuhr, que tem 4 rak'ah, lê-se Al-Fatiha mais outro capítulo do Alcorão ou parte dele nas duas primeiras. Já nas duas últimas rak'ah, só se lê Al-Fatiha. Outro exemplo, na oração do Maghrib, nas duas primeiras rak'ah, lê-se Al-Fatiha mais outro capítulo do Alcorão, enquanto que na terceira e última rak'ah, lê-se somente Al-Fatiha. Devemos observar então que a oração, dentre tudo o que vimos, tem os pilares, as obrigações e as sunnas. Os pilares são 14. Primeiro, rezar de pé, ereto, exceto quando não se puder ficar ereto por alguma necessidade, como doença. Segundo,
pronunciar as palavras Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terceiro, recitar o versículo Al-Fatiha em todas as rak'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد